Olá, meus amigos, muito bom dia, paz e bem a todos vocês. Esse povo meio que fanatizado, eu não tenho outra palavra para descrever, essa doentia, esse espírito de cerceamento, querer cercear, querer tirar, podar, inibir, coibir, oprimir, não é? Os sentimentos que o próprio Criador deu para os seres humanos, que é, de novo, a história da masturbação. Ah, mas o irmão Ben, o pastor diz que não pode, porque está desperdiçando a vida, desperdiçando a semente da vida. Sabe, é uma espécie de assassinato coletivo. Ah, mas o rabino também falou que não pode, porque é algo muito sagrado, não pode fazer, né? Tem que se resguardar, tem que se segurar, tem que subir pelas paredes, eu não sei, tem que colocar um cinto de castidade, aquele de ferro, né? Para o rapaz não tocar nos seus órgãos e nem a moça, nem o menino, nem a menina, quando entram na puberdade, até mesmo adultos e solteiros e casados, né, pastores e padres, todos se satisfazem, não é? Isso é algo extremamente natural e saudável pela ciência, como já foi dito, já foi falado, etc, etc. Mas os caras, os fanáticos de plantão, os sectaristas, doentes, eles têm algum problema dentro de si e eles não querem que as pessoas sejam felizes, se satisfaçam e tenham prazer. Isso não tem nada a ver atrelado com prostituição, com pornografia, nada disso. Entende? Ainda condenam até quem passa pela poluição noturna, que é aquele menino que está dormindo, né? Ou a menina, tanto homem quanto mulher, estão dormindo, tem um sonho meio erótico, tem uma coisinha lá, um sonho, e acabam ejaculando, né? Enfim, acordam lá molhado. Parece um assunto meio chato, eu sei, mas vamos quebrar esse tabu de vez. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem, tá bom? E vamos falar sobre isso só mais um pouquinho. Porque tem pastor por aí revelando no púlpito que tem um fulano que está cometendo o pecado da masturbação e vai para o inferno. Bom, vamos lá. Dizem que desperdiçar o espermatozoide, né, na ejaculação via masturbação, então é desperdiçar a vida, está jogando um líquido sagrado, jogando fora milhões de vidas ali. Presta bem atenção no que eu vou ler para você. Está escrito no Terrilim, está aqui, ó. Está escrito no Terrilim, que é Salmos, né? O Terrilim que é Salmos. O Terrilim que é Salmos 139, versículo 13. Ele diz assim: Ki atar canetar kileiotar tesukeni beveten ini. Hebraico. Davi está cantando de forma poética, não é? A Deus, cantando assim: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. E aí continua, né? Ai, ai, de modo sombroso e aterrorizante, não é? Antes que os meus ossos fossem feitos, o Senhor já me conhecia. Davi está dizendo, de forma poética, né, que o Senhor o colocou lá no ventre da mãe dele, no útero da mãe dele. Ok. Aí todo mundo pensa, é Deus que nos coloca lá no ventre da nossa mãe, como os escolhidos por Deus. Mas espera um pouco, dá uma olhada nesse vídeo aqui e veja
só o que acontece. Tá bom? Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Então você viu que muitos espermatozoides morrem, não é? Por substâncias que a própria mulher solta na sua vagina, não é? Aí já começou. Morreu uma porrada de gente aí, não é? E aí, como é que faz? Rabino, padre, pastor? Vamos punir então a mulher? Vamos punir então essa questão? Que é algo natural já começa a matar espermatozoides, seres vivos, vida, no ventre da mãe, já começa a desperdiçar aí. Vou soltar de novo para vocês entenderem. Muitos espermatozoides morrem na vagina. A Olha lá. região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Células imunológicas da mulher, é natural do corpo. A religião tem que entender que a ciência é algo natural. O metabolismo, os órgãos, o funcionamento, a dinâmica é algo natural. Para de espiritualizar algo que é natural. Para de colocar culpa na cabeça das pessoas e do ser humano. Para de sentenciar e de condenar as pessoas por coisas tão pífias e tão idiotas que é puramente humano, puramente instintivo. Aí já começou. As células imunológicas da mulher acabam matando também milhões de pessoas que estão aí em rumo do óvulo para fecundar essas coisas tal. Vamos continuar o videozinho. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos. Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou. Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Detalhe, como Davi disse, como Davi disse, que atacanetá, que leiotai, tessukeni, deveden em mim, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Por que então Deus, já que é Deus que nos coloca no ventre da mãe, por que Deus não poupa milhões de outras pessoas e deixa apenas só um, ir de encontro ao óvulo? Será que algum rabino, algum padre, algum pastor pode responder isso? Porque ficar colocando na cabeça de todo mundo que masturbação é pecado, porque desperdiça outros milhões de espermatozoides, fazendo com que a pessoa sinta uma culpa de assassinar outras milhões de pessoas por causa da masturbação, não é? Por que Deus então não poupa 200 milhões de outros
pessoas, espermatozoides? Por que não liberar só um para ir de encontro ao óvulo? Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Olha a Os quantidade. pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Olha a quantidade de pessoas aí. Sempre Ó. em frente. Todo mundo querendo o Muitos óvulo. espermatozoides se perdem nas trompas de falópio. Olha lá. Mas Se pouco perde. antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá, já posso ver. Ó, Já o vou óvulo preparar lá. minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando. E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo Pronto. fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Pronto. Tá aí. Então, vocês viram aí a situação como é? Por que ninguém questiona isso? Por quê? Já que é o Criador quem nos cria, como diz Davi, que nos coloca no ventre de nossa mãe, por que não fica só o escolhido? Por que não fica só o bem ou você? Mas vem uma galera de 200 milhões. Não é um genocídio? Esses outros 200 milhões não poderiam ser poupados? Mas não. Tem que disputar e morrer. Então, partindo do princípio de que rabinos e padres e pastores, não é? Esse povo, com todo respeito, que parece que veio de outro planeta, não veio do céu, não. Até que ponto a religião é tão chata? Até que ponto a religião ela é culpada de tantos problemas e conflitos mentais e sexuais? Só para você parar e pensar um pouco sobre isso. Tá bom? Se o ser humano é escolhido de Deus, não é? Então deveria só ele, como espermatozoide, sair e ir em direção ao óvulo. Não 200 milhões ou mais, não é? É um desperdício ou não é um desperdício? É a mesma hipocrisia do tal aborto. Eu lembro que quando eu trabalhava, as pessoas falavam assim: você defende o aborto? Eu falava assim: não, eu não defendo o aborto. Eu não defendo nenhuma forma de eliminar uma vida. Por quê? Porque a vida, ela não é o feto, o bebê, ele não é um papel, um plástico, algo reciclável. Ele não é uma unha que cresceu e você corta. Ele não é uma barba, não é o cabelo que você corta, né, e vai nascer outro. Ele não é uma extensão. Ele é uma extensão do corpo, mas ele não é algo que deva ser eliminado. É uma vida. Mas você é a favor de que mulheres abortam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque em certos casos eu sou a favor disso. Porque assim, a mulher que é estuprada, a partir do momento que uma pessoa é estuprada, ela sofre violências psicológicas e traumas, consequências terríveis psíquicas durante toda a sua vida. Você imagina uma mulher ser estuprada por
uma pessoa que tem HIV, que é viciado em cocaína, que tem DSTs, uma pessoa que tem transtornos mentais. Para pensar sobre isso. Como virá esse bebê? Como será esse bebê? E outra, a mulher vai amar esse bebê oriundo, vindo de um estupro, de um abuso? Todas essas coisas têm que ser pesadas na balança, gente. Sabe? Sem falsa modéstia. Entende isso? Crianças que são estupradas, meninas de 9, de 10, 11, 12 anos. Essa criança tem estrutura para ser mãe? Essa criança tem que dar luz a um filho? De um tio, de um pai? Não é? De um pai. Como eu conheço e sei um caso lá da Zona Norte de São Paulo. Um pai que estuprou a própria filha. A menina engravidou, teve filho. E a família, que é conivente com isso, abafou o caso. Então ele é pai e ao mesmo tempo ele é avô do seu neto. É uma coisa nojenta. E tantos outros casos horríveis de maldade do homem para com a mulher. Agora, a polêmica é muito grande na boca dos hipócritas. A criança não tem culpa, é verdade, ele não tem culpa. Mas a criança traz toda a carga genética, DNA do pai. É justo para esse feto vir ao mundo e ser rejeitado pela mãe porque ele é fruto de um estupro? É justo o marido da mulher que foi estuprada criar um filho de um estuprador que está na cadeia rachando o pico? É justo essa criança ser maltratada por esse casal? Pela mãe que foi estuprada e pelo pai e pelo marido da mãe? Não é justo. De verdade, não é justo. Agora, ninguém para pensar, olha a hipocrisia aí. Quando você coloca um DIU, quando você toma Depo-Provera, anticoncepcional e tantos outros, quando você usa camisinha, você também está abortando. Tá abortando, sim, senhor. Você está impedindo o sêmen e o espermatozoide chegar no óvulo da sua mulher. O DIU impede. Tudo é contraceptivo. Tudo é abortivo. Então, sem falsa modéstia, sem hipocrisia, sabe? O que essa sociedade tem que tomar, na verdade, é vergonha na cara e cada um cuidar da sua vida e deixar as pessoas serem livres nesse país. E tomarem a decisão que tem que tomar. Para o bem da sua saúde, para o bem da sua vida e até mesmo para o bem do futuro feto ou do futuro ser que viria a nascer. Não causando a ele uma história de vida dramática, cheia de horrores, oriundo de um estupro, cheia de traumas, cheia de problemas psicológicos. Tá bom? Um abraço a todos. Só fazendo mais um adendo, tá? Que eu esqueci de pontuar na minha colocação sobre o aborto. Você sabe quantas mulheres e quantas moças e meninas morrem ali na mesa do aborto clandestino? Não, você não sabe. Você não sabe. A vida da mulher, da menina e da moça para você não importa. Você não está nem aí. Você só quer saber que tem que poupar o feto. Mas você não sabe o que acontece. Você não está nem aí se ela foi espancada, se ela contraiu HIV, se ela contraiu doenças. Você não está nem aí se ela vai ter que enfrentar um marido, não é? Vai perder o casamento, se ela vai ser chamada de vagabunda, de prostituta, de sem vergonha, de safada. Você não está nem aí com isso.
Então são todas essas coisas que têm que ser calculadas e ponderadas antes de você e qualquer outra pessoa, como diz, né, obrigar ela a ter esse filho e não abortar. Quando eu falo abortar, é antes que cheguem a um mês. Antes que cheguem a um mês, né? Existe método para isso, porque abortar também, né? Fazer isso lá quando tiver já o feto formado, tudo com o osso, tudo com os órgãos, aí já é muito cruel, é horrível, é uma coisa horrenda. Eu também não concordo com isso não, sabe? Mas quando nem formou ainda o feto, os órgãos, vai lá, toma um remédio, o médico, todo mundo vai lá, sabe aquela tal pílula do dia seguinte, essas coisas. Eu tô falando de aborto nesse sentido. Não é quando cresceu barriga de 1 mês, 2 meses, não. Pelo amor de Deus, não me interprete mal, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, quero deixar isso bem claro, tá bom? Vamos preservar a vida. As mães, as mulheres que são vitimadas nessa sociedade hipócrita, cheio de religiosos hipócritas. Um abraço a todos.